E vamos lá para mais uma live. Boa noite, pessoal. Eu nem mudei o tema aqui, devia ter colocado na legenda. Hoje a gente vai falar sobre o medo e como superar, como encarar o medo através dos princípios herméticos. Afinal de contas, tudo é frequência e vibração e como que a gente muda, né, desse estado de medo que nos paralisa. Vou esperar o pessoal entrar um pouco para a gente entrar nesse tema. Boa noite quem está entrando. Boa noite, Josi, Fernanda, Bruno, Simone, Edson. Sejam todos bem-vindos. Opa, tinha dado uma travada, né? Voltou aí, amor? Tá em pausa. Tá pausado? Voltou. Ah, que eu fui compartilhar aqui o link. Voltou. Boa noite, Fanny. Não, agora voltou. Pessoal, para quem tá chegando aí, para quem ainda não me conhece, eu sou o Flávio, aqui do canal Hermetismo Prático. A gente fala sobre o Kybalion. O tema principal do perfil aqui gira em torno do Kybalion, que são os 7 princípios herméticos, as 7 leis ocultas do universo. Mas a gente também tem os estudos aprofundados do hermetismo, do corpus hermético e a Cabala hermética. Mas o nosso objetivo aqui é sempre trazer primeiro uma introdução, né? Uma iniciação de fato, uma iniciação aos princípios herméticos, trazendo a base, para que depois cada um possa seguir na sua própria jornada espiritual, de despertar, se desenvolvendo. Porque quando você tem a base, quando você entende os princípios, que são as leis universais, tudo fica mais fácil, né? Você consegue compreender melhor todos os outros conhecimentos em qualquer tipo de vertente, até mesmo na religião que você pratica. Porque se você investigar, quando você estuda os princípios, você encontra esses princípios em tudo, né? Seja filosofia, religião, cultura, ciência, arte, matemática, geometria. E muitos dos filósofos beberam dessa fonte. Inclusive está até aqui no primeiro capítulo, que fala que esse é um conhecimento que está desde o Antigo Egito. Quer ver? Deixa eu pregar aqui, ó. E que muitos sábios beberam dessa fonte, inclusive Jesus Cristo bebeu dessa fonte para compartilhar depois ali com a sua comunidade. Então ele trouxe esse conhecimento ali do Egito e começou a difundir através de parábolas, porque muitas pessoas naquela época não tinham nem conhecimento nem de leitura, né? Não sabiam nem ler e escrever. Então é por isso que muitos sábios antigos precisavam falar em parábolas, precisavam fazer correspondências com a natureza para poder passar esses conhecimentos, né? E aí hoje aqui, ó, a gente vai falar sobre, deixa eu pegar aqui, sobre o princípio da polaridade, porque o tema de hoje vai ser sobre o medo. Como que a gente consegue sair da frequência do medo através do princípio da polaridade. Ó, nós vamos falar aqui, capítulo 10, a polaridade, que é uma lei, tá?
E a partir dessa lei a gente vai aprendendo a transmutar o nosso estado emocional, porque o princípio está em tudo, né? Aqui a gente vai falar mais no aspecto mental e emocional, mas uma coisa leva a outra, né? Emocional, mental, psique e espírito, né? Tá tudo interligado, né? E como eu já falei em alguns vídeos, as nossas emoções e vibrações criam seres espirituais. Por isso que às vezes você sente... tem sentimentos que você não consegue controlar, né? Porque existem seres que são criados através de emoções. Quando você alimenta, seja você sozinho ou uma egrégora, quando vibra em algo, criam seres espirituais, que são chamados de servidores, inclusive. Quem é magista, né? Quem é magista, ocultista, mago do caos, né? Os magos do caos, magia do caos, fala muito sobre isso, sobre criação de servidores astrais, que é de fato você criar seres espirituais, né? Na magia do caos ensina sobre isso. Mas isso vem tudo do princípio hermético, vem tudo do hermetismo. No hermetismo fala que nós criamos seres, né? Através da nossa própria energia. Então quando você foca numa polaridade, você está criando um ser ali que te alimenta e ele se alimenta de você. Então quando é algo positivo, quando você cria um hábito, por exemplo, de se exercitar, de treinar, no início é difícil, certo? Quando você tem um hábito ali, vamos supor, de prática de atividade física. Mas conforme você vai praticando, isso tem tanto uma questão mental, né, das sinapses, ali, os caminhos neurais, e uma questão energética e espiritual, porque se criam seres energéticos que te auxiliam no hábito. Então, você primeiro cria o hábito e depois o hábito cria você, depois ele te mantém. Então, hábito e vício é a mesma coisa, o que muda é a polaridade, né? Então, quando você usa esse princípio para o lado positivo, para construir um hábito fortalecedor, esse hábito ele conduz você e as coisas vão ficando mais fáceis. E é como eu sempre digo, a vida não fica mais fácil, a gente fica mais forte. Então quando a gente aprende a se fortalecer de forma proposital para entrar nos princípios, nas polaridades positivas, as coisas parecem mais fáceis, né? Os outros vão ver você fazendo as coisas, vão achar que é fácil, mas não, você que ficou mais forte. E isso é transmutação mental. Princípio da polaridade, ó. Vou ler um trecho aqui, ó, do princípio, ó. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de oposto. O semelhante e o dessemelhante são uma coisa só. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Esse é o resumo do princípio da polaridade. Aí, claro que você discorrendo aqui no capítulo inteiro, né, vai poder se aprofundar muito mais aqui nesse princípio. Mas o princípio da polaridade gira em torno disso, que tudo tem dois polos, tudo tem dois lados, tudo tem negativo e positivo. Mas que em natureza é a mesma coisa. Por exemplo, quente e frio é a mesma coisa. É o quê? É uma temperatura. Mas o polo que fica quente e o polo que fica frio, você não sabe onde começa o frio e onde começa o calor. Porque dependendo de onde você estiver, pode ser que você sinta frio, mas outra pessoa vai sentir calor. Inclusive tem até um experimento para você entender esse princípio da polaridade, para você perceber que muita coisa é relativo, que depende do seu ponto de comparação. Por exemplo, ó, um experimento que você pode fazer desse princípio da polaridade, para você ver o quente e frio. Você pegando uma garrafa numa temperatura ambiente, que nem essa aqui, por exemplo, você tem a temperatura ambiente da garrafa aqui, certo? Você vai segurar com a tua mão, você vai sentir a temperatura da garrafa, temperatura ambiente, tá fria, certo? Faz esse experimento que você vai ver o que é o princípio da polaridade, que você vai entender que a percepção das coisas depende do seu ponto de comparação e correspondência. Por isso que cada um tem uma experiência diferente da realidade, dependendo da sua vibração. Qual é o experimento que você vai fazer? Pega a garrafa de vidro, para você sentir essa temperatura, e tá lá, temperatura ambiente. Aí você vai pegar 2 baldes com água. E em um balde você vai colocar gelo. Você vai colocar lá água e gelo, água gelada. No outro balde você vai colocar água quente. Pega lá a água quente do chuveiro. Certo? Os 2 baldes com a mesma quantidade de água. E aí você vai colocar a mão em cada uma. Você vai colocar a tua mão na água com gelo e a tua mão na água quente do chuveiro. Deixa um tempo lá.
E aí depois você vai tirar suas duas mãos e você vai pegar na garrafa, que está na temperatura ambiente. A temperatura da garrafa é a mesma, é ambiente. Mas a sua percepção na garrafa vai ser diferente com cada uma das mãos. Quando você colocar a tua mão que estava na água gelada na garrafa, a garrafa vai estar quente para essa mão que estava gelada, certo? O ponto de percepção dela é o frio. Para ela a garrafa vai estar quente. Agora a sua mão que está na água, que estava na água quente, quando tocar a garrafa vai estar gelada. Porém a garrafa está na mesma temperatura. Aqui a gente faz uma comparação e um paralelo de percepção de realidade. Para essa mão vai falar, não, a garrafa está quente. E a outra mão vai falar, não, a garrafa está gelada. Você não está sentindo essa garrafa gelada? E por que isso acontece? Porque o ponto de comparação dela anterior é diferente. Então o que estava no quente vai sentir a diferença do quente para o frio, porque mudou de temperatura. E o que estava no frio mudou para o quente, porque a temperatura ambiente comparado com o gelado está quente. Mas a temperatura ambiente comparado com o que está quente é frio. Então isso é grau de polaridade. Tudo tem seu grau de oposto e tudo é a mesma coisa em natureza. Então a natureza aqui é o ambiente, é a temperatura ambiente, é o grau de polaridade. E as diferenças estão justamente no ponto de percepção. Aí vamos falar agora sobre o medo. Aqui agora a gente já entende o que é o princípio de polaridade. Isso a gente pode pegar em vários aspectos, em vários graus, porque toda emoção que você tem, ela tem um oposto. E aí, o primeiro desafio é você identificar qual é o oposto do sentimento que você está sentindo no momento. Qualquer sentimento que você tiver tem o seu oposto. E a gente nunca consegue sentir duas emoções ao mesmo tempo. Elas vão mudando ali, mas nunca ao mesmo tempo. A gente não consegue sentir a mesma coisa, mais de um sentimento ao mesmo tempo. O que a gente muda é de grau. Então, quando você tem um tipo de sentimento, aí falando do medo, você está sentindo medo? Qual é o oposto do medo? A coragem, certo? Como que eu saio do medo para a coragem? Antes de eu falar, eu quero que alguns falem aqui alguns medos que vocês têm. Escreve para mim no chat aqui, medos que vocês mais têm. O que vocês têm medo de fazer na vida? Vocês têm medo de falar em público, medo de gravar vídeo, medo de fazer uma live como essa, medo de mudar de emprego, de casa, de região? Quais são os seus medos? Conta para mim aqui o primeiro medo que vem na tua cabeça que você acha que não consegue fazer, só para eu ver aqui qual é o medo do pessoal. Manda para mim aqui vocês aí os medos. Davis ali, eu vou responder a sua pergunta. O que você acha que é pós-morte de quem é gnóstico? Então, eu não sou gnóstico, eu sou hermético. A visão é um pouco semelhante, mas tem umas diferenças bem grandes entre gnósticos e hermetistas, tá? A gente concorda em algumas coisas e discorda em outras. Mas assim, para nós a morte não existe. A morte é só um portal, é uma passagem. Né? O corpo que morre é o corpo, é a matéria. A matéria ela morre, mas a vida é eterna. A vida nunca acaba, ela só muda de forma. É claro que as nossas próximas vidas, as próximas, quando a gente fala isso, a morte não existe, então não estou nem aí, eu vou fazer o que eu quiser, já que não existe morte. Só que as suas próximas formas de vida dependem de como você vive essa forma agora, né? É igual aqui, pô. Eu sei que aquele papo, eu sei que tudo vai acabar, então para que eu vou cuidar do meu corpo? Para que eu vou trabalhar? E aí você fica tendo uma vida ali sem saúde, sem cuidar do corpo, sem cuidar da alimentação e vai ficando doente. Ou seja, você está tendo a consequência do que você está fazendo, né? A mesma coisa é quando você pensa nisso, que a morte não existe, que existe a sua vida, mas as formas mudam. Então, eu sempre penso no meu próximo agora, né? Porque ontem falaram, se passado e presente não existe, porque eu tenho que me preocupar com a lei do retorno? Porque a lei do retorno é sobre, né, a energia que você está emanando, que está sempre retornando para o ponto agora. Então, o que você está fazendo agora, volta no próximo agora. E você vai mudando de estados. Porque o que existe é agora, está tudo aqui agora. Existem várias formas de vida. E aí, quando você sai dessa forma de vida, a sua alma, o seu espírito, toda a tua energia ali, ela vai se transformar em outra coisa. Vai se transformar em outra coisa. Que vai depender de como você viveu essa vida.
né? Alguns vão reencarnar de novo como ser humano, outros vão virar, né, a própria natureza, vai virar o planeta, vai virar uma estrela, vai virar um anjo, vai virar um deva, um daimon, enfim. Você vai se transformando até voltar à consciência suprema que é Deus, né? Todos nós vamos chegar à consciência de Deus, né? Porque nós somos Deus ali, né? Passando por essa experiência até chegar na consciência do todo. Mas a gente consegue ter esses lapsos enquanto vida, só que a gente não consegue manter por muito tempo. Mas vamos lá, voltando para o assunto aqui, para a gente não fugir muito, dos medos. Sim, os seres que a gente cria são egrégoras. Egrégoras são seres, né? São seres vivos, são seres energéticos, espirituais. É porque a gente está muito acostumado com o tipo de seres que a gente tem aqui, né, na matéria, né, na 3D. Mas quando você compreende isso, você sabe que você vê que tudo é vida, tudo tem um ser por trás, tudo tem uma inteligência. Quando eu falo ser, é porque tem uma inteligência, é porque tem uma vida. Isso aqui é um ser, tem um ser aqui, ó. Um objeto, ele tem um ser vivo por trás, até uma pedra tem vida. Porque se você deixar isso aqui parado num lugar, você vai perceber que conforme vai passando o tempo, ele vai mudar de forma, ele vai se deteriorar, ou ele vai mudando. Por quê? Porque tem vida, né? E aí ele não está em movimento, ele vai se deteriorar e vai buscar outra forma. Então tudo tem algum tipo de ser regente, alguma inteligência por trás, seja uma inteligência de uma célula, de um átomo, mas vai ter algum ser. Aí no mundo espiritual, no campo energético ali, que na verdade o espiritual está aqui também, né? Mas a gente não consegue ver, ele está no campo da energia. Então uma egrégora cria um campo energético, né, que alimenta e se alimenta de nós. Por isso que é muito mais fácil você fazer algo quando você entra numa egrégora, quando você entra, que chamam, né, até no mundo dos negócios, de mastermind, os network, egrégora, é tudo a mesma coisa, mastermind, network, egrégora, mente maior, né? Por quê? A força de uma mente coletiva, que é a egrégora, é muito mais forte do que o indivíduo, porque a mente coletiva ela vira um próprio ser ali, que é essa egrégora, é esse servidor, né? Servidor de energia, que se alimenta dos membros e também alimenta os membros. Então é muito mais fácil você praticar uma atividade física quando você vai numa academia, numa escola de dança, numa aula em grupo. É muito mais fácil porque você entra naquela frequência daquela energia, daquela entidade, aquele espírito, aquela egrégora que está ali, do que você fazer sozinha, né? Aí você pode até, inclusive, pegar emprestado uma energia de uma egrégora, quando você não consegue sozinho, né? Você muda o teu ambiente primeiro e aí depois o ambiente te muda. Então, quando você muda o ambiente, você muda o comportamento e aí você adota aquilo, você pegou aquela energia emprestada. Aí depois você consegue agir por conta própria, porque você já se alimentou daquela energia. Basicamente é isso. Então, sempre que você tiver com dificuldade de fazer algo, primeiro muda o ambiente. O ambiente te molda, aí depois você tem poder e energia para mudar também o ambiente depois que você volta, né? Luz e treva tem o mesmo valor, até porque onde gera luz vai gerar uma sombra atrás, né? Que é a sombra. Cadê, pessoal? Qual é os medos? Eu perguntei para vocês aqui os medos, ninguém falou dos medos. O tema aqui é a gente falar dos medos aí, pra gente encarar os medos, destravar os medos. A medo de não concluir o meu propósito aqui na Terra. Então você já sabe qual é o seu propósito, porque o propósito também é feito de camadas, né? Às vezes o seu propósito é só ler um livro, por exemplo, estudar, passar uma matéria, porque o propósito ele vai tendo várias camadas. Às vezes a gente se apega muito num propósito muito grandioso, mas esquece de fazer os pequenos, porque você está sempre concluindo um propósito, né? Se você está seguindo a sua verdadeira vontade, o teu entusiasmo, aquilo que você, eu quero estudar tal coisa, eu quero trabalhar com tal coisa, né? Eu quero me relacionar com certo tipo de pessoa. Você está cumprindo sempre uma parte do seu propósito, até que naturalmente você vai chegar num propósito maior. Então, às vezes nem se prenda muito em querer ter um propósito grande, eu tenho que descobrir o meu propósito, porque só o fato de você querer fazer algo e você faz, isso já faz parte do teu propósito e as coisas vão tomando forma, que nem um exemplo meu aqui mesmo. Eu estava com o propósito simplesmente de fazer vídeo para o TikTok e só gravar ali. A minha leitura, era só esse o meu propósito. Eu já leio todo dia, de manhã, eu vou simplesmente, até para melhorar o meu aprendizado, olha só, né? Isso aí eu ensino até no meu método de leitura hipersônica, para quem quiser depois, né, aprender, me chama no PV para falar mais a respeito, mas uma das técnicas de aprendizagem é você compartilhar.
É você compartilhar ou ensinar. E aí, como eu já leio e quero absorver cada vez mais o conteúdo, eu comecei a fazer o quê? Vou ler o capítulo e vou começar a gravar e publicar no TikTok, né? Aí pode ser que ainda chegue alguém. Mas o meu propósito era simplesmente aprender ainda mais, absorver ainda mais, né? E aí olha a proporção que tomou. Isso aqui não era, eu não tinha isso aqui em mente. Eu nem imaginei fazer live, eu nem queria fazer live. Só queria compartilhar, gravar os vídeos ali para reter mais o conteúdo. E se tiver que chegar em alguém que vai ajudar, ótimo. Mas eu não foquei ali, eu não fiquei pensando em ganhar seguidor, né? Em vender nada, em fazer live, em ter grupo, nada. Não pensei nada disso. Então o propósito ele vai tomando forma. Quando você vai seguindo o teu entusiasmo, tipo, você vem uma vontade, pô, eu tô sentindo que eu tô sendo forçado a fazer isso aqui. Eu tenho uma vontade de fazer isso. E você faz, você começa a agir em cima daquilo, vai tomando forma. Aí você vai tendo ali a formação do seu propósito, aí ele vai abrindo, ele vai aumentando, né? Medo de altura, ó, medo de altura, medo de perder minhas filhas, Medo de falar em público. medo de falar em público, fazer live, então, ó. Qual é a diferença de arquétipo para egrégora? A diferença de arquétipo para egrégora. Arquétipo é um pouco complexo de explicar. E acaba que hoje estão explicando, né, de uma forma até que não é bem isso, né? Tipo, pegam o arquétipo da águia, o arquétipo do leão, o arquétipo do guerreiro, o arquétipo do herói. E nada disso é arquétipo. Isso são símbolos arquetípicos. E o arquétipo, ele não é uma egrégora. Ele pode estar numa egrégora, mas o arquétipo é uma coisa atemporal. Ela vem muito antes de qualquer coisa criada. Ele está até no mundo de Briá, que é um reino da emanação divina. Antes mesmo da matéria surgir, na Kabbalah, né, fala dos reinos. É o segundo reino depois da emanação pura. Esse segundo reino, o reino de Briá, é o reino das potências. Isso é arquétipo. Arquétipo é uma potência de força, certo? Que nos traz uma energia. Então é uma coisa muito mais profunda. Então, por exemplo, a luz divina primária, na sua primeira emanação, era só uma luz pura, branca, certo? Só para você entender. Depois que desceu para esse segundo reino das potências, essa luz branca se dividiu nos 7 raios, que são as cores do arco-íris. Essas cores são as potências. Isso é arquétipo. Aí você tem as potências, o que? Uma potência de guerreiro. O arquétipo do guerreiro. Aí o guerreiro é o símbolo, né? O herói. Ele é o símbolo que ativa o quê? Um sentimento de coragem. Aí a gente já vem aqui para coragem, por exemplo. Aí a gente entra até na questão da mudança de frequência. Já para conectar aqui com a questão do medo. Vamos pegar o símbolo do herói ou do guerreiro. Herói, guerreiro, cavaleiro, lutador. Tudo isso são símbolos que conecta ao arquétipo da coragem, certo? Aí é o arquétipo, é a força, é a potência da coragem. Então, um herói, quando você pensa em coragem, você vai ver um que em mente? Pô, herói, né? Guerreiro e tal. Esses são símbolos para ativar esse arquétipo que já está dentro de todos nós. Então aqui já é uma forma de você mudar a frequência do medo. É mentalizar um símbolo que representa aquele sentimento que você quer ter, o da coragem, né? Porque a coragem é o arquétipo. A coragem é o arquétipo, é a força, é a potência. Só que você está no medo. Vamos falar do medo de falar em público, medo de subir no palco. Eu tenho medo. Por que você tem medo? Você tem medo primeiro porque você não sabe o que vai acontecer. A gente tem medo do desconhecido. Quando a gente não sabe o que vai acontecer, a gente fica com medo. Outro motivo de você ter medo, porque talvez você não domina o conhecimento que você vai falar em público. Quando você não domina, também te dá medo. Você não sabe o que você vai falar. Te dá medo. Certo? Medo do julgamento. Medo da crítica. Medo de, sei lá, de não ter as pessoas ali que você vai apresentar e não ter ninguém. Então são medos, vai te travando. Então, como que você vai mudar essa frequência para enfrentar o medo? Porque você não tira o medo, você enfrenta o medo e aí você
foca na polaridade oposta, mentalmente primeiro, né? Que tudo começa na mente, para a sua vibração na polaridade oposta aumente, né? Seja maior do que o medo que você estava sentindo. Quando ficar maior, você muda a chave do medo. E aí como você faz isso? Primeiro mentalizando os símbolos arquetípicos. Então, falar em público. Quem fala bem em público? Você vai ter imagens dessa pessoa. Aí por isso que fala de você ter imagens, né, dos arquétipos. Então, sei lá, um palestrante que você admira, né, um professor, né, um artista, um cantor. Quem são as pessoas, referências para você que você admira, que fala bem em público? Certo? Você vai fazer o que então? Para enfrentar esse medo? Você vai estudar essas pessoas, você vai observar cada gesto, como ela fala, como ela se comunica, como ela se move, como ela balança as mãos. Você vai analisar tudo isso. O que ela faz? Até que ela segura, por exemplo, estou segurando uma caneta. Ele segura uma caneta, ele fala mexendo nas mãos, ele gesticula, ele mexe no chapéu. Estude, analise essa pessoa. Só de você fazer isso, você já está pegando um pouco dessa energia para você. Já é um ponto. O outro ponto é dominar o assunto que você vai falar, né? Muita gente acha que não, mas eu sou tímido, né? Eu sou tímido de falar com as pessoas, assim, tipo, se for coisas aleatórias. Eu não sou de sair falando assim com qualquer um, mas como eu domino esse assunto, eu encaro esse medo. Na primeira vez que eu fui fazer a live, é claro que bateu um certo medo, né? Tipo, primeira vez eu vou fazer uma live aqui com um monte de gente que eu nunca nem vi, nem sei quem é e tal. Mas eu domino um assunto, então não tem problema, vamos com medo mesmo. Eu falei, não, eu domino um assunto, não tem, né? Não tem o que acontecer ali de mal, né? Eu domino um assunto. Então vamos. E aí mudei a frequência do medo. Então quando você domina um assunto, você fala, não, eu vou lá, não tem problema. Eu vou falar do que eu domino e acabou. Aí a outra forma é você se espelhar em quem faz, né? E você ativar os arquétipos. Ter esses símbolos e você vai estudando, vai olhando aqueles símbolos ali para você mudar essa frequência. E aí você entra na frequência da coragem. Então, basicamente, você encara ali, você muda a polaridade do medo quando você domina algo que você vai fazer. E se você não domina, então você vai treinar antes, né? Se você, eu tenho que falar em público, mas eu não sei o que eu vou falar. Eu não sei como eu vou me comportar, né? Então, primeiro você domina aquilo que você vai falar. Estude, treine, liga a câmera, finja que está falando com o público e treine. É treino. Aí você já está mudando, você já está adquirindo mais habilidade de conhecimento para encarar o medo. Então, a tua coragem, nesse caso, vai ser maior que o medo porque você já domina. Mas o medo ainda vai estar ali, só que a coragem vai ser maior porque você domina o conhecimento. Outra forma também de encarar o medo, isso aqui é uma técnica estoica, né? Como que os estoicos falam que você tem que fazer? Que você já tem que imaginar tudo o que pode dar de errado e já se prepara mentalmente. Então, por exemplo, eu tenho medo de falar em público, por quê? Porque eu tenho medo da crítica, por exemplo. Eu tenho medo de ser vaiado, né? Vou falar lá e, sei lá, o povo não vai gostar do jeito que eu falo, do meu sotaque, ou sei lá, eu vou e gaguejo e as pessoas vão tirar sarro da minha cara. Eu tenho medo de passar por isso. Então você faz o quê? Você já se imagina nessa situação acontecendo isso e sente aquilo, né, mentalmente. Você já se imagina falando e as pessoas tirando sarro de você, tirando onda de você, tentando te ridicularizar. Aí você sente aquilo e aí você se prepara. Só de fazer isso você já está alimentando aquilo, você está vivendo aquilo, porque para o cérebro ele não sabe diferenciar o que é real e o que é mental. Então você imagina. Então para o teu cérebro você já está fazendo, você já está encarando o medo. E aí agora você vai conseguir se preparar, porque se acontecer isso que você tinha medo, o teu cérebro fala, já passei por isso, tá de boa, isso aqui já aconteceu. Entendeu? Isso é uma forma, né? Que nem eu, por exemplo, eu vim aqui gravar vídeo e tudo mais, eu já sabia que uma hora ou outra ia aparecer alguém tentando me ridicularizar, tentando desmerecer, né? Chamar de doido, que loucura, que besteira, as ideias desse cara, né? Ontem mesmo na live aqui o cara veio descredibilizar o conteúdo, falou, já que para ensinar, ensina cabala de verdade, fica ensinando isso aí, né? Tem gente que fica tirando, né? O Kybalion, que é um conhecimento básico, e claro que é básico, eu sempre falei que isso aqui é a base. Mas aí são aqueles... Isso aqui já é o oposto dos ignorantes, né? Que não estudam. Esse é o arrogante, né? É aquele arrogante que ele estudou tanto que ele desmerece o conhecimento básico, né? Do outro. Fala, só isso aí, Kybalion, isso aí não é nada, isso aí é básico. Vai para o corpus intermédio, vai para Kabbalah, não sei das quantas. Vai para
Pasclifote, né? Isso aí é básico, não sei o quê. Aí vem querer tirar. Então, isso tudo eu já tinha me preparado mentalmente. Eu sei que vai acontecer isso. Eu já sabia que são os haters, né? Mas aí, eu já sabia que ia ter. Eu já me preparei, já imaginei. Aí não afeta tanto. E outra coisa, a gente sabe que hater na internet, né? Eles ajudam a alavancar, né? Eles ajudam a viralizar. Porque o hater ele vai lá engajar. E pro algoritmo ele não sabe. O algoritmo não sabe o que o hater tá fazendo ali. Sabe que tá engajando. Então se tá engajando, o conteúdo é bom. Então ele tá lá xingando, sei lá. Apesar que agora nem pode mais tanto xingar, né? Mas ele tá engajando. Ele tá lá tirando onda. E eu faço rir. Eu fico grato. Ainda eu agradeço. Falo, olha, obrigado pelo seu engajamento. Você me ajuda a compartilhar meu conteúdo. Você não sabe como você me ajuda. E o cara tá lá falando. Que isso aqui, tá lá. Vocês podem ver aí alguns comentários de algumas publicações. E eu acho bom. Tem gente que fala, nossa, como é que você consegue lidar? O povo falando isso aí. Eu falo, eu acho bom, ele tá ajudando. E outra, eu já sabia que isso ia acontecer. Porque ninguém agrada a todo mundo. Então isso é uma forma de você se preparar quando você tem medo de julgamento. Né? O maior medo do ser humano é o medo do julgamento. Mas saiba de uma coisa, você sempre vai ser julgado. Fazendo certo ou errado. Então você já sabendo disso, já é uma forma de virar a chave do medo. Já que eu vou ser julgado mesmo, então eu vou fazer o que eu quero mesmo, que eu tenho que fazer e ponto. Se julgarem, não importa, pelo menos eu estou fazendo o que eu me comprometi em fazer. E ponto. Porque depois que vem os resultados, aquelas pessoas que te criticam, que você está fazendo, que é besteira, que não vai dar certo, que vai dar errado, não sei o quê. Quando vem o resultado é a tua prova. E aí cala a boca de todo mundo. Né? Porque o teu resultado é a tua prova. Então você tem que fazer, você não pode se travar pelo medo. Então você tem que usar essas técnicas, que é aprimorar suas habilidades, suas técnicas, aquilo que você quer falar, seja em público, seja em live, seja em conteúdo, aprimora, aprende cada vez mais, estude cada vez mais para você dominar o que você está falando e que ninguém te dê esse ensaio justa. Então aqui você já combate o medo. Segundo, mentalizar, né, pessoas que você admira fazendo isso e se espelhar nela, nos comportamentos. Estudar os trejeitos dela. Você já vai ver como ela se move, como ela se comporta e tal. Isso vai te dar segurança. Usar os arquétipos, os símbolos arquetípicos, né, da coragem. Pega todos os símbolos. Quais são os símbolos arquetípicos da coragem? Leão, né, os heróis, guerreiro, lutador, né, pode ser até jogadores, atletas. Tudo isso são símbolos arquetípicos. O arquétipo é a energia da coragem, da força. E aí, olhando essas imagens, te traz essa energia também, né? E outra forma é já prevendo as coisas que vão dar de errado. E aí você muda a frequência. Você muda para coragem. E aí você vai, aí isso quer ir com medo mesmo. Porque você está sentindo medo, só que aí você alimentou o polo oposto, transmutou aqui, ó, virou, você mentalizou tudo isso, visualizou você dominando o assunto, visualizou as pessoas que você admira fazendo, se espelhou nela, viu os símbolos arquetípicos, pega algum objeto que representa a coragem, né? Sei lá, eu tenho essa bolinha que eu aperto aqui e me dá força, né? E aí você leva ela, aperta e vai ativar isso em você. Ativou isso em você. E você já se preparou para as coisas que podem dar errado, né? Pronto, tá tudo certo. E você vai com medo mesmo, você vai continuar tendo frio na barriga até você ir. Mas a coragem que você alimentou é maior. E aí você vai com medo mesmo, e aí o medo na hora que você foi, que você agiu, se dissipa. Igual a primeira live que eu fiz aqui. Eu tava nervoso, tava vibrando ali, eu tinha um pouquinho de medo, mas como eu falei, eu sei que eu domino o assunto, não tenho o que temer. Mas tava ali, né, no estômago, aquele frio na barriga e tal. Mas vai com medo mesmo. E aí vai se dissipando. Isso é uma forma de encarar o medo, né? Então, assim, você tem que buscar qual é o contraponto, o que você precisa desenvolver para enfrentar esse medo, para não deixar ele te paralisar. Porque, como eu já falei, os nossos sentimentos e emoções, eles vão criando seres, vão criando egrégoras, servidores, né, espíritos. E se você alimenta só uma polaridade, vai se criando essa energia ali em você. E aí você, quando você não tiver força sozinho, eu sei que às vezes é difícil, mude o ambiente primeiro. Se você não tem força sozinho, mude o ambiente. Vai para um ambiente que já tenha pessoas fazendo o que você quer fazer, e isso por si só te puxa, já te move. Então, sair dos ambientes que te impede de algo e ir para os ambientes que facilitam o que você queira fazer.
É claro que nem todo mundo consegue, nem todo mundo tem essa possibilidade. Não posso mudar meu ambiente, ou é a minha família, ou é sei lá o quê. Mas tenta buscar de alguma forma, pelo menos você não pode sair, mas tenta ir para um outro ambiente que tenha o que você já queira, porque aí você vai se alimentando dessa energia, até que a sua força vai ser maior do que o ambiente que você está. Né? Então vamos supor que é um ambiente familiar que te drena e você não pode sair ainda, mas comece a ir a ambientes que te fortaleçam. Por exemplo, isso nem precisa ser físico, pode ser aqui mesmo. Pô. Você está aqui, consumindo esse conteúdo, absorvendo essa sabedoria, né? E está junto de pessoas que estão vibrando nessa egrégora aqui está se criando um campo. Né? Porque o campo não existe distância. Então você está se alimentando, a gente está se alimentando dessa energia. Só isso te fortalece para você voltar para um outro ambiente e aí esse ambiente não te afetar mais. Até que chega um ponto que não te afeta mais, porque a tua força, a energia que você se alimentou é maior do que a energia que está no local. Então você supera uma polaridade, você muda a polaridade quando a quantidade de energia é maior do que o oposto, certo? Tipo fogo, por exemplo, você tem um fogo ali, você tem uma fogueira lá, você tem um lugar pegando fogo. Você só vai conseguir apagar o fogo se a quantidade de água for maior que o fogo. Se a quantidade de água for menor que o fogo, não vai apagar o fogo. Isso é assim que você transmuta a polaridade. A energia tem que ser maior do que o seu oposto, certo? É assim que funciona. Então, é claro que medir a própria energia não é fácil. É por isso que entra o autoconhecimento, meditação, né? Você se limpar todo dia ali, ter suas práticas, porque aí você sabe o que é seu e você mesmo consegue medir o teu nível energético e você sabe o ambiente que você está mais forte e o ambiente que você está mais fraco. E aí você não vai desperdiçar energia à toa. Se você sabe que o ambiente está com energia maior que a tua e você vai lá tentar mudar esse ambiente, o que vai acontecer? Esse ambiente é que vai mudar você. Você chega lá querendo convencer as pessoas ali de certa coisa e a tua energia é menor, esquece. Você será tragada para a energia. Então você consegue mudar o ambiente quando a tua energia for maior do que está ali naquele ambiente. E isso você vai desenvolvendo essa sensibilidade com o tempo. Você vai desenvolvendo. Eu no início fazia muito isso e me dei muito mal, né? De querer, sabe, em roda de amigos, de colegas, aí você vem querer trazer umas coisas e os outros te zoam e você não tá na energia forte e aquilo te drena, te joga lá embaixo, você fica mal por dias. Porque você quer jogar uma coisa numa roda de amigos ali que nem tá nessa vibe. E aí você se estrepa, porque eles pegam a tua energia ali, né? Depois que eu entendi isso, eu parei. E agora eu faço isso em ambientes que eu sei que a minha energia aqui é maior. Eu tenho mais energia, eu posso falar disso aqui que eu não vou ser sugado. Agora, você está num ambiente que a energia lá é maior que a tua, deixa pra lá, ó. Fica na tua, né? Só escuta, só observa e beleza. Porque, como eu já falei em outras lives, a tua energia é o teu ti. Aquilo que sai da tua boca é o teu ti, é o teu espírito. Você abriu a boca, você está abrindo o teu campo e você está abrindo a tua energia. E aí você abre o seu campo energético e as energias que estão no ambiente vão te influenciar, né? E aí, dependendo da energia, pode ser boa ou ruim. Por isso que você tem que estar desenvolvendo essa sensibilidade, né? Que é o sexto sentido, né? Sentir as energias, para saber onde você realmente emprega a tua energia, onde você consegue mudar o polo ou não. Bom, acho que falei um pouquinho, né? Vamos ver os outros medos aqui. Medo de acordar após sepultado. A Nilda perguntou onde que compra um livro igual o seu. O livro igual o meu, esse aqui, ó, você consegue comprar nos links dos... Esse aqui, né? É Nilda, o nome dela. Nilda, esse livro aqui você consegue comprar nos vídeos. Tem um link, o carrinho laranja, ou então você pode ir no link da bio. Eu coloquei agora no link da bio. Clicando no link da bio vai estar lá, comprar o livro. É essa versão aqui. Mas se você tiver qualquer dificuldade, me chama no PV que eu te ajudo. Tá? Mais alguma pergunta que você viu aí, amor? Interessante? Deus Apolo. O Nux falou que já usou o arquétipo do Deus Apolo. É legal, é isso aí, ó. Deus Apolo, o arquétipo do Deus Apolo, né? É isso, os deuses também, né? Os deuses antigos,
São tudo figuras arquetípicas, né? Lembra que eu falei, né? Que tudo é energia e a gente personificou essas energias e colocou os nomes ali das divindades, porque são inteligências, né? Aí a gente personifica, que é justamente o que? Personificar é uma técnica de materialização da energia, né? É uma forma de eu cristalizar uma energia, uma inteligência. E aí você tem os deuses, as formas lá dos deuses, as características e tal. Por quê? Porque você, né, personificou aquela energia. E aí aquilo se torna um símbolo para você acessar aquela energia. Aí você falou Deus Apolo. Pô, aí você se conecta com Deus Apolo, você entende as características, as habilidades, né, a luz e a sombra, né, os prós e contras. Então você entende tudo. E aí quando você pega o símbolo, você já ativa aquela energia. E isso serve para qualquer coisa. Você pode usar tanto deuses, quanto seres, quanto personagens, inclusive. Você pode usar personagens da Marvel, da DC, anime. Sabe um arquétipo que eu usei bastante, antes mesmo de me aprofundar nisso? O arquétipo, primeiro figura arquetípica que me ajudou no meu desenvolvimento, para eu ter força para superar, foi o Naruto. O Naruto, nos meus momentos de mais desafio, era o Naruto que vinha, porque eu assistia Naruto, né? Meu anime preferido sempre foi o Naruto. Inclusive eu vim terminar de assistir depois de adulto. Era o Naruto. O meu arquétipo, minha figura arquetípica ali de superação era o Naruto. Então qualquer coisa que eu queria me desafiar, que eu queria superar, eu lembrava do Naruto. O Naruto me ensinou a controlar os chakras, a energia, a sombra, né? Que é a besta interna dele. E ele começa... né, aquilo tudo ali está ensinando sobre nós também, porque tem esses conhecimentos ali, né, desses animes, eles trazem toda essa questão esotérica. Então ali ele falando com a besta lá, de 9 caudas e tal, a raposa, é o que aquilo? É a gente com a nossa sombra, com o nosso inconsciente, com aquele nosso lado selvagem que se deixar destrói tudo. E aí ele foi olhando para a besta e se comunicando com ela até que fez amizade e se integrou, e aquilo é se integrar com a sombra. Aí tem a questão do controle dos chakras, das energias, né? Então, antes mesmo de entrar nesses conhecimentos, eu já usava o poder do arquétipo pelo Naruto, ativando um Naruto. Então você pode fazer isso com qualquer coisa, seja os deuses antigos, seja anime, seja desenho, seja filme, seja os heróis da Marvel, da DC, o Super-Homem, o Capitão América, o Homem-Aranha, e são arquétipos, são símbolos arquetípicos. E você pode fazer isso também com pessoas, com influenciadores, né? Com pessoas próximas. Pô, você tem uma pessoa que você admira, você vê o comportamento dela, como que você pega um pouco dessa energia para você? É estudando o comportamento dessa pessoa, entender quais são os gostos dela, o costume, como ela se sente quando ela faz determinadas coisas, né? Isso aqui é uma forma de você conseguir habilidades, entendeu? Por osmose. Você chegar numa pessoa que você admira, que ela tem comportamentos que você admira, você conversando com ela, perguntando para ela, tipo, o que te faz, o que te motiva a fazer tal coisa, o que você sente quando você realiza tal coisa, né? O que você pensa quando realiza tal coisa, como você fica depois que você conclui, como é que você se prepara. Então isso vai te dando informações para o seu inconsciente para você ativar o arquétipo que rege aquela pessoa. Né? Ela pode ser um símbolo arquetípico para você. Você pode acessar isso através dos outros. Né? Então, é uma técnica poderosa. Você pode ativar isso a todo momento. É só entender sobre as características, os sentimentos ali, seja de seres, entidades, divindades ou até seres fictícios aí de filmes e animes que você ativa. Porque a energia está lá, né? A inteligência está lá. Olha, Fanny, medo de depender de outras pessoas na minha velhice. Então, por que você tem esse medo? Provavelmente você tem medo de ficar inválido, de ficar doente, certo? Ou questão financeira. Como é que você enfrenta esse medo? Você já tem que começar de agora, cuidando da saúde, né? Talvez já tendo ali uma economia, um tipo de investimento para poder você, quando chegar numa certa idade, ter, né, ali uma aposentadoria por sua própria conta. Porque se a gente cuida da nossa saúde de agora, né, a gente pode ver os orientais, pô, eles passam dos 90, 100 anos, tudo ali com saúde. Então começa de agora. Então o medo da velhice é o quê? É cuidar de agora. E aí não vai depender. Né? É isso.
Medo de altura. Então, medo de altura é a mesma coisa. Se imagina já, mentaliza você na maior altura, pulando daquela altura, voando, né? E aí você vai se desafiando aos poucos. Ah, beleza, tenho medo de altura, vou subir aqui uma escada, agora eu vou ali. E você vai indo aos poucos, você vai se desafiando. Então você se imagina, vai se imaginando fazendo isso. Se imagina fazendo isso, né? E vai. Aí você tem claro, se proteja, tem as seguranças ali, dependendo do que você for fazer, porque o medo da altura é o quê? É o medo de cair, né? Então, busca entender a segurança do local. Tipo, não, aqui tá seguro. Então é um medo irracional. E aí você mentaliza fazendo aquilo primeiro e vai. Vai mentalizando, eu vou, fui. E aí vai passando o medo. Deixa eu ver mais alguma aqui. Como faz para ativar o arquétipo? Então, José, é aquilo que eu falei, né? É entendendo as características do arquétipo. Ou pelo menos do símbolo. Tipo, que arquétipo você quer ativar? Eu quero ativar o arquétipo da águia. Né? Que na verdade a águia não é um arquétipo, ela é o símbolo que conecta ao arquétipo, por exemplo, da visão. Principalmente, né? Da visão. Aqui fala a visão de águia, de ver além. Então, um arquétipo, na verdade, é a visão. É a visão expandida. Ou seja, é uma potência. Isso é uma potência divina. Visão ampliada. Aí, a águia é o que representa melhor esse arquétipo, porque ela tem essa visão de longe e ela é certeira naquilo que ela vai no alvo, né? Então, você vai ativar o arquétipo estudando sobre aqueles que representam. Você vai estudar sobre a águia, as características da águia. Tantas positivas quanto as negativas. Porque quando você ativa um arquétipo, você pode pegar a parte negativa também. O exemplo da águia, por exemplo. Quem estuda sobre a águia, coloca a águia em tudo, né? Imagem de águia, estátua de águia, boneco de águia, estuda sobre as águias, vai ver vídeos das águias. Qual é o lado positivo? Visão, foco, disciplina, né? Você está focado no alvo e não olhar para o lado. Mas qual é um lado negativo da águia? Solidão. Então você tem que se preparar para isso. A águia, ela vive sozinha a maior parte do tempo. E ela se auto-coloca ali em sofrimento em algumas coisas. Principalmente quando ela vai passar lá, né, dos 40 anos, que ela tem que tomar uma decisão. Ou morre, ou ela vai por cima de uma montanha, ficar lá 180 dias, se mutilando, tirando o bico, tirando pena, tirando as unhas, e fica lá quase morta, para poder renascer de novo e aí viver mais 40, 50 anos. Então, esse arquétipo, por exemplo, quando ativa a águia, você acaba ativando essa questão da solidão também, né? Então, você tem que se preparar, porque ter foco em uma coisa, né? Você está focado no seu objetivo e não olhar para o lado, significa que realmente você vai estar sozinho por um período, que você está só olhando para frente, então você não vai olhar para os lados. Você não vai olhar para os outros que estão perto de você. Então, isso traz as partes negativas que você tem que também saber se está preparado. Pô, eu estou no momento de me afastar de tudo e focar só no meu objetivo até concluir? Isso é foco de águia. Isso é o arquétipo da visão centrada. A Fernanda falou que tem medo de entrar na água, da piscina e cachoeira. Os medos estão relacionados também a alguma coisa de vidas passadas também. Inconsciente, se não aconteceu alguma coisa na infância, né? Uhum. Fernanda perguntou isso? A Fernanda é a número 1, que ela tá sempre aqui. Fernanda. Desde o começo. Fernanda, eu tenho medo de entrar na água de piscina e cachoeira. Então, Fernanda, aí uma coisa interessante também, às vezes, é tentar buscar a raiz desse medo, né? Pode ter sido uma coisa na infância que aconteceu, né? Talvez em algum momento. Então, se você não souber, pergunte para os seus pais, pergunte para sua mãe. Se aconteceu alguma coisa relacionada à água, né? Para você entender primeiro a raiz desse medo. Por que você tem medo de água? De piscina? Você se afogou em algum momento? Você caiu numa piscina? Então você entende isso. Às vezes é uma coisa da infância. E pode ser também de vidas passadas, né? Aí é com regressão, né? Às vezes pode ter acontecido alguma coisa relacionada à água. Mas aí é aquilo que eu falei. Como é que você enfrenta isso? Enfrenta aos poucos. Pô, eu tenho medo de água. Então, começa a estudar sobre os golfinhos, começa a ver sobre os nadadores, né? Sobre os atletas de natação, começa a ver sobre os animais aquáticos, começa a entender como que é isso, nadar, começa a se familiarizar com isso.
Ou seja, você está colocando informação. E aí isso no seu inconsciente vai chegar uma hora e falar, pô, não precisa ter medo, tá vendo? Olha esses seres ali, como eles fazem isso bem. E você vai alimentando disso. Isso é o primeiro ponto. O segundo é você se espelhar em alguém. Que nada, né? E colocar em prática com alguém num ambiente seguro. Tipo, pô, uma piscina rasa. Não tem o que acontecer ali. Tipo, pô, não tem como me afogar. É raso, por exemplo. E aí você vai avançando aos poucos, né? Então, vai lá, faça uma aula de natação e vai indo aos pouquinhos. Então, você vai encarando esses medos de grau em grau. Então, você controla a situação, controla o perigo. Porque o medo, que nem eu falei, busca a raiz do medo. Tá, você entendeu. Pô, é porque quando eu era criança, minha mãe falou que eu caí na piscina e tal e quase me afoguei. Aí isso bloqueou um medo, virou um medo. Mas você encara esse medo, então faz isso. Entende sobre quem nada, natação, os atletas, animais marinhos. E veja isso para se alimentar dessa informação. E depois começa a se colocar em situações que te dá medo, de propósito, mas situações controladas. Situação controlada. É igual você ensinar um filho, uma criança. Pô, você vai ensinar o filho a andar de bicicleta, sem as rodinhas. Ele vai ter medo de cair, certo? Ele vai ter medo. Mas a presença do adulto ali vai controlar a situação, vai controlar o medo. Fala, não filho, eu tô aqui. Pode ir que eu tô aqui, eu não vou deixar você cair. Então ele vai mesmo com medo e aí ele vai ter a confiança porque você tá ali, não vai deixar ele cair. Até que ele foi sozinho. Entende? Foi controlado. A mesma coisa a gente tem que fazer isso com nós mesmos, mesmo depois de adulto, porque vive uma criança ainda dentro da gente. E aí nós ativando o nosso eu maior, que eu já falei isso, né, em outros vídeos, que a gente tem pelo menos 4 eus, né, dividido em reinos, né? Tem um eu superior, o eu maior, aí tem o do espírito, o da alma e o da mente. Quando você deixa o eu maior assumir, ele é o pai dos menores. Então é você mesmo, ser pai e mãe, e fala, não, vamos lá, filha, vamos lá, filho. Eu tô contigo e nada de ruim vai acontecer. Você mesmo se encoraja. Fala, vamos lá, ó, o ambiente tá controlado, a piscina é rasa, eu tô com a boia, salva-vida, enfim, você se protege, que nem eu falei a questão da altura. E vai, só que você se alimenta de coragem primeiro, entende? É mental, o todo é mente, que nem fala, tudo começa na mente, é a consciência. Você fala, não, vamos lá, o ambiente está controlado, você fala isso para você mesmo, fala, olha Fernanda, o ambiente é controlado, não tem o que temer aqui, nada vai acontecer aqui. E vai indo, vai com o instrutor e vai indo aos poucos. Uma hora você superou o medo, uma hora a coragem, né, de se desafiar, superou o medo e você passou. Então assim, o medo ele não passa, ele não some se você não encara. E aí você encara como? Se alimentando de conhecimento a respeito daquilo que você quer fazer, né? Utilizando também a questão dos arquétipos, vendo outras pessoas que fazem aquilo, ou até mesmo os animais. Isso já te dá energia. Então você tem o conhecimento para convencer a razão, né? Convencer o ego menor ali, barulhento, que fica falando que você não vai conseguir. Então você traz informação para ele. Fala, não, ego, olha aqui, que é o eu menor. Olha aqui. Não tenho que temer. Olha essa informação. Você traz dados. Olha isso aqui. É tranquilo. Vamos lá. Né? Que nem quem tem medo de avião também, né? De viajar de avião. A pessoa tem medo de avião. Né? Porque tem medo que, pô, se o avião caiu, já era, né? Mas quando aí você vai estudar. Qual é a probabilidade de acidente? É de avião ou é de trânsito? A probabilidade de um avião cair é muito baixa comparado a acidentes de trânsito. Então a probabilidade é maior, às vezes, de acontecer um acidente ali de carro do que no avião. Então quando você vai buscar informações e entende as estatísticas de tudo, você fala, pô, nem tem por que ter medo, né? Não tem por que ter esse medo. E você encara. Né? É claro que você não vai poder controlar tudo, não tem como controlar tudo. A questão é alimentar o lado da coragem para ser maior do que o do medo, mas não vai ser 100%. Você não vai ter 100% de coragem e vai zerar o medo. Sempre vai ficar um medinho ali. Até porque, né, é um princípio de polaridade, ele vai indo para um lado e para o outro. Aí é você com a consciência, com o eu maior, que controla esse pêndulo, né? Você controla o pêndulo da polaridade.
para poder transitar entre esses graus. E aí você se força propositalmente para vibrar na coragem, certo? Você tem que decidir fazer isso. Isso não acontece sozinho, você tem que decidir fazer isso. Se alimentando, imaginando, vivenciando na mente, absorvendo conteúdo, aprendendo, estudando a respeito, analisando as pessoas que fazem aquilo que você quer fazer. Aí você muda a polaridade, né? Então, não é mágica, né? Às vezes a pessoa acha que é uma mágica. Então eu vou apertar um botão, vou pensar, coragem e vou... Pronto, estou corajoso agora. Não, não é uma mágica, é um treino, pô. É um treino. É claro que vai chegar uma hora que você vai ativar assim, ó, puf. Mas é treino. Então você vai treinando, você vai imaginando, você vai visualizando, e aí você pode pegar uma ancoragem, né, de algo, né? Que aí entra os símbolos daquele arquétipo da força que você quer. Então você pega um objeto, alguma coisa, quando você estiver mentalizando, vamos supor, peguei a bolinha de exemplo, mas você pode pegar qualquer coisa, pode pegar um colar, você pode pegar uma pedra, você pode pegar qualquer coisa, uma moeda. E aí quando você está mentalizando aquilo que você quer fazer, que você tem medo, e você vai se imaginando fazendo, pega algum tipo de objeto para ancorar aquilo. Aí você imagina, ó, isso aqui quando eu aperto eu tenho coragem, eu vou, agora eu vou, é isso, não tá dando certo, olha só como eu sou bom, é isso, deu certo, tal. Eu posso, eu consigo. E aí você ancora, aí você aperta na bolinha, por exemplo. E aí você leva essa bolinha na hora que você for fazer aquilo que você tem medo. Está com a bolinha, você tá, aí ali você ancorou, entendeu? Aí o seu inconsciente vai entender, quando você apertar, você ativou a coragem. Aí sim vai chegar uma hora que vai ser apertar um botão. Só que você precisa primeiro treinar isso, né? É o treino e depois é o jogo, certo? Um jogador de futebol vai treinar falta, tá treinando lá, batendo falta várias vezes. Até que chega na hora do jogo, ele vai bater a falta. Então você treina na mente, né? Você tem um campo de treinamento dentro da sua mente para todas as situações que você quer viver na sua vida, que você tem medo. Visualize todas elas, tudo que pode acontecer, tudo que pode acontecer. Se imagina também acontecendo o pior que você tem medo para ver como é que você se sente. Imagina o que pode acontecer de pior, que eu tenho maior medo, para ver o que você vai sentir. E aí você já se prepara para aquilo, porque nem sempre você vai impedir aquilo que você tem medo de acontecer. Como no caso de perder alguém. Eu tenho medo de perder, que nem eu vi ali, filho, pai, mãe, sei lá. Você não tem como evitar isso, uma hora vai acontecer. E muita gente, né, é um tabu falar disso, né? Como que vai ser quando eu perder fulano? Então, às vezes é bom se imaginar na situação, porque você já está se preparando para quando algo que você não tem controle acontecer. Claro que você vai sofrer, vai, mas o impacto vai ser menor, porque isso é uma coisa, né, é algo estoico, né? Você se prepara para o pior. Você não deseja o pior, mas você se prepara. Se acontecer, o impacto não é grande. Porque já fizeram até um experimento científico, né? Com as pessoas, onde eles colocam uns eletrodos na cara das pessoas, assim, que dá choque. Para avaliar o cérebro da pessoa, né? As regiões que ativa, né? Do medo, por exemplo, né? Do medo, da ansiedade e da dor. E aí o experimento é o seguinte, quando eles pegam e falam, olha, vai contar um cronômetro aqui, ali, né, tá com os eletrodos, e quando esse cronômetro zerar, pode ser que você tome um choque, mas não é certeza. Em uma hora pode ser que você tome um choque. Então a pessoa não sabe a hora que ela vai tomar um choque. Tá lá contando o cronômetro, ela não sabe. Uma hora pode dar choque, outra hora não dá. Aí o que acontece? Ela fica ansiosa, ela fica com medo. E quando vem um choque, a dor dela é muito maior. Ela é uma dor muito grande, porque ela não esperava. Então a dor vem quando você não espera algo. Aí depois fizeram o experimento falando para a pessoa que ela ia tomar o choque. Ela já sabia que ia acontecer, né? Em um momento ela falou que não sabia. Talvez você vai tomar um choque. Talvez. Aí passava o cronômetro, puta, não tomei o choque. De novo vai contar o cronômetro. Puta, não tomei o choque. A pessoa fica ansiosa, ela não sabe, será que vem agora, será que não vem? E aí quando vem o choque, puf, uma dor dispara no cérebro ali. E ela tá com medo e com ansiedade. E quando eu falo, né, aí quando lá o cientista, lá o experimento, fala pra pessoa, fala, olha, a gente vai colocar aqui os eletrodos tal, vai contar um cronômetro, assim que acabar o cronômetro você vai tomar um choque. Certeza, tipo,
Acabou a contagem, pum, você vai tomar um choque. O que aconteceu na região do cérebro lá que eu estava analisando? A região do medo diminuiu e a dor também. Olha como que é o poder mental. Só o fato dela já ter se preparado para o choque, ela sabia que ia tomar um choque. Vai tomar um choque, vai doer, né? Mas eu já sei que vai acontecer. A dor foi menor, o medo foi menor e a ansiedade também. Isso prova o poder da mente, de quando você se prepara para as coisas. Quando você se prepara por aquilo que você tem medo, certo? Porque, às vezes, o que você mais tem medo... Aqui vai até um conselho que eu aprendi em algumas meditações que vem ali, né, da questão dos nossos medos, mas uma vez veio assim, né, a minha própria voz fala, Flávio, às vezes aquilo que você tem mais medo de fazer é justamente o portal que vai te levar para aquilo que você mais deseja. Então isso foi muito forte que veio para mim, tipo, aquilo que você tem mais medo pode ser o portal que vai te levar para aquilo que você mais deseja viver. Então, às vezes, o medo é um sinal de algo que está prestes a chegar para você, de uma grande conquista, de uma grande realização, né, daquela realidade que você deseja viver. E aquilo é tão forte que traz esse medo, porque a tua alma já sente que está vindo algo. E como você não reconhece, você tem medo. Então, às vezes, você está deixando de viver a tua vida que você deseja, que você sonha, por conta do medo. Então, não deixe o medo te bloquear. Começa a encarar os pequenos medos. Vai se desafiando aos poucos. Não precisa já ir logo para o medo maior que você tem, o maior medo de todos. Não. Começa nos pequenos medos. Vai desafiando eles. Vê isso como desafios de um jogo mesmo. Que cada medo que você foi superando, você está fazendo mais pontos, você está se fortalecendo, até que você vai chegar no medo maior e falar, agora eu pego você. Agora eu te pego. Que agora a minha coragem aumentou. E você encara aquele medo. E aí esse medo é um portal que te leva direto para a realidade que você deseja viver. Porque é isso, quando você enfrenta um medo, você acessa uma nova realidade. Entendeu, pessoal? Eu acho que é isso. A gente bateu aqui 1 hora já. Deixa eu dar mais uma olhada aqui em algumas mensagens que mandaram. Priya mandou, tinha medo do apocalipse na infância. Minha mãe mostrava histórias bíblicas. O apocalipse, na verdade, assim, o apocalipse significa revelação. Algo revelado. A gente está num apocalipse, por exemplo, agora. A gente está vivendo um apocalipse. É porque a gente tem a imagem que o apocalipse é o fim dos tempos, vai acabar tudo e tal. Mas apocalipse é revelação, é quebra de paradigmas, né? São crenças que vão sendo mudadas. Então pesquise realmente o que é apocalipse. Não só as mensagens apocalípticas, mas o que é realmente apocalipse. O que significa? Sempre que você tiver medo de uma palavra, de algo ali, pesquisa a etimologia da palavra, a origem e o significado por trás, lá atrás. E aí você vê que muito medo você quebra, quando você realmente entende o significado das coisas. A Bruna falou, mas imaginar e sentir não estaria atraindo? Não, você estaria se preparando, porque você está atraindo, você quer viver uma situação, isso é a questão do medo, você está imaginando coisas que podem acontecer para você se preparar, porque a vida, é o que eu falo sempre, a vida não fica fácil, vai acontecer as coisas difíceis, então é bom você estar preparada, né? Então não é imaginar as coisas dando tudo errado, você vai imaginar situações desafiadoras para justamente você se preparar para elas, porque a vida não vai ser um morango, nunca foi e nunca será. Né? Imaginar que tipo, eu vou só pensar coisa boa, figuras de luz, só vou atrair coisa boa. Não, isso é ilusão. Né? Na verdade, você tem que fortalecer os dois lados. Você tem que imaginar sim, você vivendo o teu melhor, mas se preparar também para o pior. Você tem que estar pronta para as situações que vão acontecer, porque sempre vai ter desafio. Né? Isso é ilusão achar que você vai viver uma vida perfeita sem nenhum desafio. Nem queira viver assim, porque te enfraquece uma vida sem desafio. Né? O desafio é
caminho de fortalecimento. Você fica mais forte. Não é a vida que fica mais fácil. A vida nunca fica mais fácil. É você que vai ficando mais forte, que parece que a vida tá fácil. Os desafios ficam cada vez mais fáceis. Entende? Lei da atração, aí o pessoal, da lei da atração, ó. Leia o Kybalion, leia o livro, que lei da atração é muito distorcida por causa disso aí que vocês veem por aí. Que pensar, o que eu penso eu atraio. Não, é só pensar não. O pensamento é o ponto inicial para você trazer algo. Mas se você não vibrar em certas polaridades, se você não entender como é que realmente funciona a manifestação, que é feita de dois polos, é positivo e negativo, e o princípio do gênero, que é o feminino e masculino, quando você integra, que você manifesta, você quebra muita cara. Porque aí você vive numa ilusão, que acha que tudo é só pensar e as coisas acontecem. Não, o pensamento é o primeiro ponto. Você tem que integrar os dois polos para que algo aconteça. E isso é hermetismo. Lei da atração, ela é a ponta do iceberg do hermetismo, né? A lei da atração, se você vai a fundo mesmo, você chega no hermetismo e nos princípios herméticos, porque são as leis do universo. Aí a lei da atração, ela é tipo uma filha ou até uma neta ali do princípio de gênero e ritmo. Que quando você entende ritmo e gênero, que cria coisas, né? Aí tem a lei da atração. Então simplificaram demais a lei da atração, que não é muito bem assim que funciona. É claro que começa na mente, você usa a mente, mas é por isso que você tem que estudar os 7 princípios para você entender todos os graus de manifestação, porque são 7 princípios, um complementa o outro. É mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. Você tem que entender esses 7 princípios, aí sim você terá a verdadeira lei da atração, que não é lei da atração, é lei de manifestação. Não é atrair, você não atrai, você manifesta. Você se torna aquilo que você cria. Quando você se torna, quando você é, as coisas acontecem. Aí você acha que atrai, mas é porque você está sendo, você se tornou, você é. E as coisas acontecem de acordo com essa sua frequência, com essa ressonância. Então você sente que você atrai, mas é porque você é. Você é, né? Só que você é feito de 2 polos. Você é feito de 2 polos. Você nunca vai eliminar totalmente o negativo. Mas é claro que você tem que ter mais o positivo. Mas o negativo está lá também, porque é o ritmo, né? A vida não está só no alto e nem só no baixo. Ela sobe e desce, sobe e desce. E aí você aprendendo sobre esse princípio, você aprende a controlar. Então, por exemplo, essa técnica de visualizar coisas que podem dar errado é uma forma de você neutralizar o efeito do pêndulo, que é o princípio do ritmo. Você neutraliza, você diminui o impacto do pêndulo, que é o ritmo da vida. Ele não para. O que a gente faz é diminuir o seu impacto, que nem ali no experimento que fizeram do choque. Quando a pessoa sabia coisas que poderiam acontecer, quando ela sabia que poderia acontecer, ela já se preparou, o impacto foi menor, né? Então isso pode ser para várias coisas da vida. Nem sempre vai dar tudo certo, né? A gente tem medo às vezes de errar, né? Eu não vou fazer porque eu tenho medo de errar. Não, você vai errar. Você vai errar. Pode ter certeza que você vai mais errar do que acertar. E quando você sabe disso, aí é que você faz. Porque você só precisa acertar uma vez. Às vezes você só precisa acertar uma vez algo, que aí tudo dá certo. Mas você vai errar. Vai dar muito errado antes de dar certo. E é isso que você precisa encarar. Não é só esperar as coisas dando certo, porque é os erros que vão aprimorando o teu ser para você se tornar aquilo que de fato manifesta o que você deseja. Entende? Então é bem mais profundo. Por isso tem que estudar, gente. Tem que estudar, tem que ler, tem que se aprimorar. Entenda os princípios herméticos. Se você não puder comprar o livro, se quiser comprar, você acessa no meu link da bio. Ou então o PDF eu mando para você também, ou então você pesquisa vídeo no YouTube também sobre o Kybalion, tem um monte de gente que fala, tem a Lucilena Galvão, tem o Hélio Couto, tem outros canais também que falam dos 7 princípios herméticos, porque aqui está a base da manifestação, base da manifestação, e aí vai tendo as técnicas. Acho que é isso, pessoal. Então eu vou encerrar. Passei um pouco aqui, já 10 minutos.
Foi um prazer receber vocês aqui e o nosso papo. E a gente se vê amanhã no mesmo horário, às 19h19. Beleza, pessoal? Tchau, boa noite, boa noite. Obrigado.